Bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias para Miqueias capítulo 2, versículo 7. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim. As minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Estarei pregando sobre a poderosa palavra de Deus. Vamos orar. Vem, Senhor, mais uma vez, traz a tua espada e golpeia nosso orgulho, tira nossa letargia, mostra os encantos do teu livro nesta manhã. Fala a todos os corações que puderem ouvir a respeito do teu livro, para a glória do Senhor. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar. Querida igreja, eu estou contente de poder findar mais um ano. E eu estou mais contente ainda em saber que durante todo esse tempo que eu estou aqui, a palavra de Deus tem sido pregada, com todas as minhas limitações, irmãos. Eu reconheço essas limitações, mas eu creio tanto na palavra de Deus, que olha, para mim, se eu pregar ela, eu sei que ela vai trazer efeito. Eu li a respeito de um homem que cria tanto no poder da Bíblia, que quando um cão dele, o cão perigoso dele, que ele colocava para proteger a casa, pegou a Bíblia e rasgou a Bíblia e até comeu a Bíblia, ele ficou com medo que o cão dele ficasse manso, porque tinha pegado a Bíblia. É exagero, né? Mas é isto. Eu estou trazendo para vocês esta mensagem nesta manhã em Miqueias. Eu não sei aqui quantos de vocês já lembram um pouco, os que leram a Bíblia, lembram um pouco do livro de Miqueias. Por incrível que pareça, parece uma fotografia em palavras do que está acontecendo em nossos dias. Impressionante. A Bíblia é um livro atual, irmãos. Às vezes eu vou no YouTube e fico vendo algumas coisas que ocorreram nos anos 60, 70, ficaram para trás. A Bíblia nunca fica para trás, nunca. Se o seu time de futebol ganhar o campeonato brasileiro, você fica feliz naquele dia. No outro dia aquilo passou. O próprio time vai ter que se trabalhar para a próxima etapa. Não é? A Bíblia não. É um livro atual. O que você lê da Bíblia agora foi lido por milhões de crentes há 200, 300 anos atrás. E é a mesma coisa. Mesma coisa. Livro atual. Então, por que deixar a Bíblia de lado, né? Por quê? Então, hoje, irmãos, eu posso perceber que a maior luta do diabo é, ou ele arranca a Bíblia, como ele faz e fez nos países comunistas, fez usando o catolicismo no passado, ele arranca a Bíblia, ou então ele deixa a Bíblia e dá um jeitinho de tornar um livro qualquer, um livro apenas usado para as crendices das pessoas, e é exatamente isso que está acontecendo em nossos dias. Todo mundo tem Bíblia, mas Satanás conseguiu fazer com que o livro de Deus fosse um livro assim. Todo mundo tem, e acha que tendo aquele livro vai
expulsar os maus olhados, né? Tirar os problemas da vida. A Bíblia não é para isso. A Bíblia é a palavra de Deus. E sabe de uma coisa? É Deus falando. É Deus falando. Você gostaria de ir lá no seu quarto, ouvir uma voz de Deus falando lá, oh, Emerson, Ivani? Deus não vai fazer isso. Nem por sonho. Ele não vai fazer. Ele usa a palavra dele. Então, se eu não tiver o medo santo do livro de Deus, significa que eu não tenho temor de Deus. Está vendo? Quando eu abro a Bíblia, em qualquer passagem dela, é Deus falando. Não importa. Então, queridos irmãos, algumas pessoas sentem mal, mas faz mal. Nota, ele diz aqui, as minhas palavras fazem o bem a quem anda retamente. Olha que resposta incrível, imediata. Se você já percebeu quanto a lei é importante? Se você estiver bem documentado com seus documentos do veículo, se você vê o policiamento parado lá adiante, você não vai ficar com medo. Você está documentado, está tudo certo, né? É assim também. Se sua vida estiver harmonizada com Deus, a Bíblia faz bem a você. Se não tiver, você vai fugir. Vários irmãos que estão conosco aqui sabem bem que várias pessoas abandonaram a igreja. Por quê? Sentiram mal. A palavra de Deus não fez bem para ela. Eu já lidei com muitas pessoas assim. A palavra de Deus, irmãos, não é para esnobar nosso ego. Ela não traz flores para nós. Ela é espada. Ela golpeia a gente. Quando você aparece perante a Bíblia, é como se você estivesse diante de um cirurgião. Veja bem. A palavra de Deus não é para flertar a gente e fazer a gente gritar e pular de alegria e dançar, não. A palavra de Deus é fogo. E fogo queima. John MacArthur, ele falou algo que eu acho interessante. Ele disse, solta a Bíblia. Ela queima, solta o fogo. Você põe fogo, deixa lá, você sai de perto e deixa o fogo agir. A palavra de Deus é assim também. Então, quando eu estou pregando aqui, você vai, pastor, está perdendo tempo. Não estou perdendo tempo. Eu estou incendiando. Estou acendendo o estopim da Bíblia. É assim. Queridos irmãos, o texto aqui mostra o que acontecia nos dias de Miqueias. É o que acontece hoje. Muitas pessoas ficam hoje zombando de Deus, querendo, vamos dizer assim, manobrar Deus, manipular Deus. Não tem jeito. Se você não anda retamente, a palavra de Deus fará mal para você. Queridos irmãos, eu quero trazer 3 assuntos nesta manhã. Eu acho que eu já pude dar a introdução. Eu falarei sobre a ação abençoadora da palavra de Deus. Eu serei assim, do modo como vocês gostam, né? Eu serei positivo. Depois eu trarei para vocês o alcance das bênçãos derivadas da palavra, aos que vivem retamente. E por fim, entendendo por que elas não fazem o bem aos que não andam retamente. Vamos lá. Primeiro, a ação abençoadora da palavra. O que é que diz o texto? Minhas palavras
fazem o quê? O bem. Por quê? Meus irmãos, eu espero que vocês entendam. A maior riqueza que você tem na sua casa não são os filhos, não é a casa onde você mora, não é a cama onde você dorme, não é a comida que você come, não são as coisas que você tem que lhe proporciona sossego e descanso e conforto. A maior bênção que alguém pode ter, a maior riqueza que alguém possa ter, é a palavra de Deus. Se você despreza o livro de Deus, você vai sofrer as consequências. Queridos irmãos, você sabe que na China agora tem milhares de pessoas que dariam tudo para ter a Bíblia? E nós aqui pegamos o livro de Deus, jogamos fora, desprezamos. Quantos agora, pelo mundo aí, gostaria de ouvir a mensagem? E nós aqui, jogamos fora. Queridos irmãos, o que é a Bíblia? O que é? É Deus comunicando conosco. É Deus falando conosco. Isso é de extrema importância, de grande significado para nós. Vocês podem perceber, os ídolos aí fora, os deuses falsos, eles comunicam? Não. Pergunta aos testemunhas de Jeová, se eles têm alguma comunicação do Jeová deles. Não tem. Pergunta ao movimento católico, se Maria comunica com eles. Não. Todas as seitas estão fincadas em uma pessoa ou em um ídolo. Pergunta se tem revelação. Não tem. Nós temos aqui, queridos irmãos, temos a Bíblia. Eu fico admirado de ver o desdém à palavra. Como nós jogamos fora, como sempre temos desculpas esfarrapadas. Nós não queremos. O mundo está muito confortável, o mundo tem de tudo agora. Nós temos carro, nós temos televisão, nós temos casa, nós temos comida, nós temos tudo, irmãos, e desprezamos o livro de Deus. Então, queridos, a palavra dele indica presença. Quando você recebia carta, hoje a gente quase não recebe, né? Eu não recebo mais carta, tudo hoje na base da internet. Mas eu me lembro quando não tinha internet, quando chegava aquela carta de minha mãe, eu me lembro quando eu recebia uma carta de minha esposa agora, ela era noiva, namoramos, né? Quando eu recebia, era tão gostoso pegar, a carta indica presença. Só que a Bíblia é um livro incrível. O Deus que nos mandou veio com a carta. Ele só quer que nós comuniquemos com Ele através da palavra dele. Então, queridos irmãos, por favor, é porque vocês nunca pararam para examinar as coisas. O livro de Deus, não obstante ter tantos escritores, Isaías, Jeremias, Lamentações, nós temos o livro de Lamentações, foi escrito por Jeremias, os livros de Paulo e outros muitos servos de Deus. Entretanto, é Deus quem está falando. O livro de Deus é um milagre. Nós temos uma bomba, irmãos, no sentido espiritual, que pode mudar tudo. Queridos irmãos, nós temos um livro aqui que pode incendiar Ribeirão Preto. Nós temos um livro aqui que, dependendo do que Deus faz, Ele pode acabar com toda a anarquia, todo o mal. Nós temos um livro aqui que mostra um Deus que é capaz de derramar o espírito de arrependimento
em Ribeirão Preto, de tal maneira que a gente não vai conter as almas chegando aqui, implorando: o que é que eu faço para ser salvo? Então, queridos, outro detalhe é que o Deus da Bíblia comunica a homens. Sabe por quê? Porque uma pessoa da divindade se tornou homem: Jesus. Nota, das 3 pessoas da divindade, uma delas se tornou homem. Então ele comunica com quem? Com a irmã, com o irmão, entendeu? Com aquele índio crente mais simples que tem. Deus não comunica sua palavra com os anjos. Os anjos estão loucos para aprender a doutrina da salvação. Deus comunica sua palavra conosco. E normalmente Deus usa homens para pregar aos homens. Também, queridos, Ele comunica na linguagem certa. Eu dou glória a Deus, irmãos, eu não tenho doutorado, não tenho mesmo. Não sei falar palavras bonitas, eloquentes. Eu dou glória a Deus por isso. É bom a gente aprender, não estou condenando isto. Mas eu gosto de ver a mensagem de Deus chegando em simplicidade a todo mundo que está dentro da igreja. Já viu como a água é simples? Quem bebe um copo de água é um doutor, um juiz, um cientista, mas também aquela pessoa mais simples da sociedade bebe a mesma água. A Bíblia é água da vida, é o pão da vida. Quem tem sede, então não importa se é rico, se é pobre, se é culto ou ignorante, quem tem sede, venha. Ok, vamos adiante. Outro detalhe. São palavras de um Deus, vamos compreender agora, um Deus compassivo. Eu fico pensando como eu sou muitas vezes, irmãos, duro, cruel. Eu sei. Deus lapida seus servos. Mas Ele mesmo, Ele é tão benigno. Notem, queridos irmãos, então a palavra de Deus não faz mal, faz bem, porque Deus é tão compassivo. Ele chega assim, com amor. Ele não usa a palavra dele, Ele não nos fere por acaso. Quando Ele fere a gente, imediatamente Ele traz o remédio. Já foi no médico, quando o médico falou: vai doer agora, espera um pouquinho. Mas depois Ele vem com alguma coisa que é paz, tira a dor do momento. Eu vejo a dona Rosa ali, o que ela passou. Os médicos sabiam o que estava fazendo com ela. Ela sentiu muito, mas fez bem. Notem, queridos, Deus é assim. Ele é santo. Então a palavra de Deus vai irradiar a santidade. Vai. Aqueles que querem brincar com a Bíblia, eles não toleram textos que vão mexer com eles. Não toleram. Eles não gostam. Então eles gostam do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, amém. Todo mundo diz amém, aleluia. Quando pega o Salmo 91, amém, aleluia. João 3,16, Romanos 8,1. Mas é quando chega palavras como esse texto aqui de Miqueias, quando chega o Salmo 9, puxa, é um terror para eles. Eles não gostam. Então eles escolhem o que é que tem ali. Eu gosto disso, mas não gosto daquilo. Eu me lembro de um filho de um colega meu,
quando o menino era, hoje está um moço casado, pai de família, quando ele era pequeno, o pai dele mandava ele orar, agradecer pela comida, né? Então ele fechava um olho e abria o outro. Pai, eu gosto, obrigado pelo arroz, pela carne, mas pelo feijão não. Por isso não. Você sabe que muitas pessoas fazem isso? Gostam disto, daquilo da Bíblia, daquele outro detalhe, mas daquele não. Aquele ali não gosto. Eu gosto que pregue, gosto aquilo que me agrada. A Bíblia não. Eu tenho que aceitar a Bíblia totalmente, queridos irmãos. Eu tenho que beber o chá. Se for amargo, vai fazer bem. Se for amargo igual um fel, eu tenho que beber. Mas também faz bem. Você lembra do profeta? Que quando comeu a palavra, no sentido figurativo, ela foi fel de um lado e mel do outro. A Bíblia é assim. Então, queridos, outro detalhe, vai irradiar pureza e santidade. A Bíblia não vai tolerar pecado. Então, se eu estou armado de alguma iniquidade na minha vida, a Bíblia vai ferir aquilo. Se eu estou de mãos dadas com alguma coisa errada na vida, maus pensamentos, vida imoral, se eu estou com algum pecado de mentira na vida, se eu estou relaxado no viver, a Bíblia vai me fazer mal por causa daquilo. Igual quando você toma um antibiótico, né? Você quer tomar. Eu tenho um problema com sinusite. Então, quando eu tomo um antibiótico, começa a doer aqui, começa a doer na testa. A impressão que dá é que o remédio está fazendo efeito. O antibiótico tem os seus efeitos colaterais também. Mas estou pensando aqui no bem, positivamente falando, do que o antibiótico faz. Né? É assim a palavra de Deus. Quando você ouve, quando você recebe. Eu gosto de ouvir alguém quando ele fala, eu gosto de ouvir a pregação. Vai me ferir? Vai. Mas eu preciso disto. Eu preciso. Também, queridos, sendo um Deus de amor, a palavra de Deus transmite o quê? Amor sempre transmite, não o amor do mundo, por favor. Esse amor febril, miserável, que é tão badalado em nossos dias, não estou falando desse amor. Eu estou falando do amor de Deus. Normalmente, quando falamos do amor sério, do amor maduro, ela transmite segurança e confiança. Já viu quando nós amamos dentro de nossa casa, as crianças sentem bem, os jovens, adolescentes sentem seguros. Deus nos transmite segurança no seu amor. Então eu quero dizer aqui aos crentes, se você nunca foi amado, nunca, você não teve alguém para dar-lhe carinho, a Bíblia faz isso. A Bíblia lhe dá carinho. A Bíblia traz chicote, traz, mas também traz um abraço. A Bíblia grita conosco, grita. A Bíblia às vezes nos xinga, mas ela traz um beijo suave. Ela traz aquele ambiente que você fala, eu sou amado por esse Deus. Isso é para os crentes. Está vendo, queridos irmãos? É o Deus de amor comunicando. Então, quando você abre a Bíblia, você está ouvindo um Deus de amor falando. Outro detalhe, queridos, por ser Ele perfeito provedor. Não falo de provedor, estou falando de provisão. Está ali aquela irmã lutando para ganhar o pão de cada dia. O Deus da Bíblia comunica isto, que Ele é um Deus provedor. E quando nós cremos nele e descansamos nele, a gente pode perceber o quanto Ele trabalha por nós, queridos irmãos,
quando você está dormindo, foi deitar, está preocupado com o amanhã, esse Deus não está dormindo, queridos. Ele não tem um quarto, um apartamento dele no céu, onde ele está dormindo. Não. Dia e noite, os olhos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Ele está trabalhando por ele. Ele arruma a sua cama. Ele arruma a mesa. Quando você pensa que não, você fala, puxa, eu ganhei o dinheiro, trabalhei, lutei. Não foi você. Foi Ele que deu essa provisão para você. Aquele dono da empresa onde você trabalha, não lhe garante o seu sustento. Tá? Se Deus soltá-lo, Ele vai mandar você embora. Quem lhe garante a provisão é o Senhor. Ele quer apenas que você descanse nele. Então a Bíblia traz essa provisão, esse descanso, essa calma, né? Esse louvor. Meu Deus, eu estou sozinho, mas o Senhor cuida de mim. Deixa eu usar uma ilustração pessoal. Posso? Vou fazer. Não foi tanto por mim, mas pelo trabalho aqui. Nesses dias intensos que gastamos aqui, para arrumar tudo aqui. Falei, meu Deus, o Senhor há de cuidar de nós. Eu não tenho recurso. De repente, alguém improvável comunica, entra no meu WhatsApp. É um amigo que eu conheci há muitos anos atrás. E ele está no Facebook. Ele disse, pastor, eu vou mandar uma oferta para você. Ele mandou uma oferta que me ajudou a pagar as despesas que eu tive. Fora os outros aqui, que nos ajudaram. Inclusive o esposo da irmã, Livani. Que Deus maravilhoso. Provedor. Podemos entender isso, queridos irmãos? Se você não confia no Deus da Bíblia, você vai viver amargurado, com medo de faltar alguma coisa. Não, é a tranquilidade, a confiança que gera louvor. Eles rendem graças. Então é para todo momento em estar em nossa casa, pegando o cantor cristão, cantando hino, né? Todo momento lá dentro, não precisa abrir a boca, mas todo momento a glória a Deus, Ele cuida de mim. Mais do que isso, Ele cuida, supre das nossas necessidades espirituais. Então até para o mundo Ele faz isso, irmãos. Olha para essas pessoas incrédulas, olha a comida que eles têm, o emprego deles, um carro, tudo para eles, é Deus quem dá. Ninguém recebe do diabo não, irmãos. É Deus quem provê para todos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem deles. Mas os incrédulos não chegam a Deus, porque eles não creem. Os crentes aí entendem e chegam pela fé. Então, queridos irmãos, também tem outro detalhe. De onde veio a palavra de Deus? Veio do céu. A Bíblia é um livro celestial, irmãos. Se você gosta das coisas da terra, não se achega à Bíblia. Ela não tem isso para você. Se você está atrás de dinheiro, atrás de fama, atrás de glória, atrás de amizades terrenas, não chegue na Bíblia. Deus não tem essa provisão. Ele tem para nós coisas eternas, lá dos céus. Tá? Ele tem uma casa já feita para nós. Ele tem a família nossa que está aí nos esperando lá. Tá? Ele tem um corpo de glória que nós vamos receber após a ressurreição, não após a morte física aqui, após a ressurreição. Depois da morte física, nós vamos em alma e espírito para o céu. Estou falando do corpo que Ele tem para nós. Os irmãos já sabem disso. Outro detalhe, queridos irmãos, tudo está lá no céu para nós,
Toda a nossa riqueza está lá, toda a nossa herança está guardada lá. Então ele vai ter essas coisas. Por isso em Colossenses ele diz para a gente respirar a atmosfera celeste. Então coisas que você ama da Bíblia, o mundo não vai entender. Outro detalhe, eu quero agora dinamizar essas verdades. Diz o quê? Suas palavras fazem o quê? O bem. Vamos lá. Faz o bem para quem? Em primeiro lugar, eu quero estender, alavancar isso agora. Faz o bem a toda a criação, porque toda a criação depende de Deus. Se os irmãos olharem, por favor, coloque alguma coisa assim em Miqueias capítulo 2, e vamos para Hebreus, logo no comecinho. Eu estou achando que é o versículo 2. Hebreus capítulo 1, versículo 2. É o versículo 3, irmãos. Ele que é o resplendor da glória, falando de Cristo, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu só queria essa expressão aqui, nesse versículo. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Impressionante, irmãos, o que Deus faz. Quando Paulo chegou em Atenas, que ele viu aquela multidão lá naquele agorá, aquela praça de negócios, de políticos lá em Atenas, né? Ele censurou aquele povo, falando sobre o Deus dele. Falou: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Queridos irmãos, olha que insensatez, que absurdo ver pessoas ignorando o Deus da Bíblia. É loucura isso. Tudo irmãos, está sendo controlado pela palavra de Deus. O mar, os peixes, os leões, as hienas, os tigres, as aves dos céus, tudo Deus está controlando pela palavra. O universo inteiro, a Via Láctea, né? A nossa galáxia, por assim dizer. Não sou muito profundo nisso não, mas Ele está controlando todo o universo pelo poder da sua palavra. Tudo está funcionando direitinho, queridos irmãos. Então aquele que sustenta os leões, aquele que sustenta os peixes no fundo do mar, não vai cuidar de nós? Aquele que dá roupa aos lírios, nota como as plantas são belas, Ele não vai cuidar do seu povo eleito? Vai cuidar sim. Então, queridos irmãos, faz o bem também a toda a humanidade. Olha os ladrões, irmãos, assassinos, cruéis, blasfemos, ímpios, de toda escala e de todo tipo na face da terra, milhões deles, os mais iníquos dos homens, como eles comem, como eles bebem, como eles têm tudo ao seu redor. É claro que vai chegar o dia da vingança de Deus, vai chegar, mas é só para vocês perceberem o quanto Deus dinamiza, alarga a bondade dele pela sua palavra. Desce da boca de Deus, não veneno, não. Eu tenho ouvido que esta Covid, onde há aglomeração e multidão, esses elementos jogam mais veneno para o povo. Que coisa terrível, né? Para matar.
Olha como o ser humano é tão perverso, que se delicia, chega ao ponto de deliciar e rir e zombar de alguém morrendo. De Deus não. Inclusive ele diz em Ezequiel: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Notem que misericórdia, irmãos. Veja, queridos, não vem veneno do Senhor. Ele não está borrifando veneno para matar os bêbados, os idólatras. Ele está derramando bondade. Destila a bondade do céu. Quando você vê um dia que a chuva vem, como Deus destila do céu bondade para todos. Não estou tratando da ira dele, da maneira que ele age em vingança comum. Estou tratando da real bondade de Deus que ele transmite através da sua palavra. Então, queridos irmãos, ele transmite eternas promessas, até para os pecadores. O que eu estou pregando aqui pode alcançar milhares. O que outros pastores estão pregando no mundo pode alcançar milhares. É esse Deus que é eterno e misericordioso. Quantas vezes, irmãos, Ele suporta aqueles que continuam rebeldes. Rebeldes. Então, queridos, vamos resumir aqui. A palavra deriva-se daquele que não é o autor do mal. Deus não é o autor do mal. Não. Quando Deus cria o mal, é no aspecto de que sua ira está em exercício. Então, viver à luz desta palavra é conhecer o que jamais os homens podem ver nem ouvir aqui. Gente, você é capaz de gastar horas na televisão e deixar este livro de lado? Você é capaz de passar a semana inteira tapando a boca de Deus? Eu e minha esposa conhecemos uma senhora que ela odeia o filho. O menino não pode abrir a boca, ela grita com a criança. Ela quer tapar a boca do menino, que ela fica irritada. Você sabe que muitos chamados crentes fazem isso com a Bíblia. Tapa a boca de Deus e diz: não fale, não fale. Então você simplesmente encerra a Bíblia, amarra a palavra de Deus dentro da sua casa, no seu coração. Você diz: não, não fala agora. Talvez domingo eu vou na igreja. É triste, né? Oh, queridos, você sabe que já aconteceu no mundo? Deus tirou a palavra dele para várias nações. Ele simplesmente tirou. Se não tirar do Brasil, é porque tem muitos crentes orando para Deus ter misericórdia do país. Estão livres os terroristas, e eles odeiam a Bíblia. Eles vão arrancar a Bíblia, eles vão queimar a igreja, eles vão queimar sua Bíblia e vão matar você. Sabe por quê? Deus usa, Deus ordena, e os terroristas vêm e arrancam. Você não quis? Tá? Queridos irmãos, se não encararmos com seriedade a palavra de Deus em tempo de bonança, o que virá depois? Eu li a respeito de crentes na China, presos. Eles passam horas e horas ajoelhados em cima de pedrinhas, de milhos, com joelhos ali, em dor intensa. Está vendo? Alguns
são colocados com as mãos algemadas para trás, e eles, os terroristas, pegam as mãos e conseguem arrancar para cima e passar por cima da cabeça. Nós não sabemos o que é sofrimento, irmãos. Nós reclamamos à toa. Estamos sempre choramingando diante de tanto conforto que nós temos. Quando nós temos o melhor, o livro de Deus conosco, e nós não acreditamos nisto, não levamos a sério. Algumas pessoas, sabe o que Deus faz? Elas ouvem e Deus simplesmente tranca o coração. Tranca. Não vai ouvir nunca mais. Não. Quando Deus endurece o coração da pessoa, não adianta. O pastor fala, ela não ouve. A Bíblia fala, não ouve. Ela continua. Oh, meus irmãos, a Bíblia nos ensina sobre esse Deus, acerca daquilo que eu nunca tinha aprendido. Eu me lembro quando eu era novo na Bahia, era adolescente, chegando à juventude. Eu ia na igreja, mas eu não tinha na igreja ali os ensinamentos. Eu não sabia a respeito da salvação, da vida eterna. Quando eu cheguei em São Paulo, por volta de 1972, 73, que eu comecei a frequentar uma igreja batista lá e ouvir algumas doutrinas, meu coração disparou. Eu queria aquilo. Irmãos, nós temos coisas aqui que você nunca saberia. Coisas que eu preciso saber. Você sabe que um ateísta disse a respeito dos crentes? Falou, se os crentes crescem naquilo que eles falam e colocassem em prática, eles fariam de tudo. Ele falou, se eu fosse crente, sabendo do céu e do inferno, eu daria tudo de mim para isto. Eu não brincaria, levaria a sério. Nós não levamos. Nós sabemos do céu, das grandes doutrinas da eleição, da depravação total, como foi que o pecado entrou, para o que Deus faz com o salvo, para onde nós vamos quando nos reconhecemos nossos pecados e convertemos a Cristo, vida eterna para sempre. Aprendemos tudo isso, queridos irmãos. Sabemos que a morte vai chegar e que depois da morte vem o castigo eterno para os que não se arrependeram. Nós não levamos a sério, parece coisa banal. Então, queridos, nós deveríamos ensinar isso aos nossos filhos, nossos netos. Eu estou orando pelos meus 2 netinhos, que meu filho e sua esposa não brinquem com isso, falem para eles todo dia. Eles não nasceram anjinhos, eles nasceram pecadores. Eles precisam saber que se não houver conversão, eles irão para o castigo eterno. Então, queridos, resumindo, a palavra de Deus, ela é fonte perfeita de toda perfeição. Quando nós entramos na Bíblia, nós entramos na luz, e é nessa luz que vemos a luz. Você fala, pastor, não estou entendendo. Mas é nessa luz que nós vemos a luz. Então, se eu fechar a Bíblia, eu fico na escuridão. Eu não tento trazer uma lamparina do mundo para entender a Bíblia. Não vou pegar aquele candeeiro, né, e trazer. Não, é na luz que eu vejo a luz. Quanto mais eu penetro na Bíblia, mais a luz vai ampliando, queridos irmãos. Quando eu subo para meu apartamento à noite, tem duas luzes que estão na escada, né? Aí, quando vou subindo, primeira luz acende.
depois tem outra que acende. Mas sabe, é a mesma luz. Uma não é mais forte do que a outra. Na Bíblia, entretanto, não é assim. Quando eu entro, a primeira luz que acende é aquela luz que ilumina aos poucos. Eu estou aprendendo aos poucos. Deus vai aos poucos. Depois vem nova luz. Depois vem outra luz. E à medida que vamos aplicando, a luz vai ficando mais clara ainda. Eu vou começando a enxergar. Lembra que a Bíblia diz: a vereda do justo é como a luz da aurora. Quando levanto 4 horas da manhã está tudo escuro. Mas ao chegar às 5 horas, a luz da aurora começa a brilhar. Quando dá lá para as 6 horas, olha o sol despontando, até ser dia perfeito. A palavra de Deus é para isso. É para nos encher de prazer. O que você não sabe agora, você saberá depois. Saberá depois. Queridos irmãos, toda a minha luta agora, como pastor, pregador, profeta, é trazer luz. O mundo moderno está cheio de trevas. Satanás hipnotizou o povo. Eu estou tentando pregar, trazer luz, acordar, dar um beliscão nas almas. Acordem! Tem milhares de pessoas que jamais foram convertidas e estão achando que vão para o céu. Então precisam ser acordadas. Acordem, arrependam, antes que seja tarde demais. Nós estamos procurando um mundo melhor. O diabo está fazendo de tudo. Aquele ensino da ciência cristã tem evoluído, irmãos. Tem os ímpios agora achando que Deus vai levar a população da Terra para uma galáxia melhor, para um planeta melhor. Olha onde a mente natural vai. É a chamada ciência cristã, que Deus quer trazer a era de Aquário para a Terra. Olha onde a mente natural vai. Nós temos a verdade. Deus não planeja mudar o mundo, fazer o mundo melhor. Ele pode dar-nos um tempo de refrigério, sim, mas é por pouco tempo. Em 2 Pedro ele diz que ele vai destruir com fogo a terra. O nosso lar é no céu, na glória eterna, a cidade construída por Deus no céu. É para lá que os santos, milhões já foram, e que eu irei, e que você que é salvo está indo. Tomemos a Bíblia, é o nosso, vamos dizer assim, o nosso farolete. O Salmo 119, ele diz: a lâmpada para os nossos pés. Eu preciso da Bíblia. Você não vai fugir desse livro? Que o Senhor tome a sua palavra e incendeie esse ensino em nossos corações. Irmãos, eu pude dar somente a primeira parte desse versículo, só. E por quê? Porque eu achei tão importante esta primeira parte, que eu não quis ir adiante, dando a segunda parte. Que o Senhor me dê graça em trazer isso para os irmãos. Agora eu quero empenhar-me em, vamos dizer assim, desafiar vocês. O que é a palavra de Deus para você? Ela faz bem a você? Ou você foge? Eu espero que não. Que seja um desafio grande para você santificar sua vida agora. Dizer assim: meu Deus, custe o que custar, eu te servirei. Eu quero ver teu livro santo difundido. Eu quero ver tua causa bendita. Usa a minha vida. Usa a minha vida. Eu quero me erguer agora no teu poder. Eu não vou fazer pacto agora, não. Eu não vou dizer que eu vou ler a Bíblia toda. Não faça isso, tá? Você fala: pela tua graça, me dá o poder para
a amar o teu livro, para não me apartar. Eu não quero olhar para o mundo, ver todo mundo brincando, gritando de alegria com amizade. Isso não me interessa. Eu quero a tua palavra. Eu quero escondê-la, guardá-la em meu coração. Eu quero pôr em prática isso na minha vida. As riquezas do mundo eu vou deixar. Eu não vou ambicionar isso não. Eu já tenho tudo que meu Senhor garante que vai me dar até o final da minha jornada. Talvez nesta manhã, para os que me ouvem, tenha pecadores arrependidos, que estão procurando este livro, estão atrás da verdade. É meu prazer falar que você, meu amigo, está procurando esta tão grande salvação. Cristo veio lhe buscar. Se você está procurando Cristo como Salvador e Senhor, é porque Ele veio lhe buscar. É porque Ele morreu em seu lugar. E esse encontro pode ser agora. Você confessando a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor.